Rap de quinta. Como montar uma carteira de investimentos. Live no YouTube, Carol Dividendo, se eu não estou enganado, estamos agora oficialmente ao vivo para todo o Brasil, em cores, quiçá para todo mundo, né? Então, boa noite, Dividendos, Carol, minha querida amiga. Eu sou Marcos Leon Bianchi, eu sou especialista em investimentos, consultor financeiro, sócio proprietário e one-man show da Ginkgo Lifelong Financialship. E você, Carolina, minha querida companheira? Sou Caroline Willer Bianco, também sou consultora de investimentos e sou proprietária do Dividendos. Idealizadora, produtora, Idealizadora, conteudista, youtuber. youtuber, influencer. Não, brincadeira. Aliás, brincadeiras à parte, li hoje, inclusive, Carol, uma notícia muito interessante falando sobre influenciadores indicando fundos imobiliários indistintamente e pegando em cautos investidores. Influenciadores não são analistas de mercado, então, quando for fazer algum investimento, quando for montar sua carteira de investimento, é sempre bom consultar um profissional certificado pela Anbima, com registro na CVM, preferencialmente alguém com a qualificação profissional, para poder colocar a culpa de novo. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo. Esse é o Rap de Quinta, um papo leve sobre assuntos relevantes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem eventualmente está assistindo isso. Isso não, para quem eventualmente está assistindo o nosso Rap na gravação, que vai depois para o YouTube, este mesmo YouTube, onde está sendo transmitido ao vivo, e para o seu YouTube, carolmillerbianco@gmail.com. Tá certo, Carol? Isso mesmo. Então, vamos lá. O Rap de Quinta hoje é como montar uma carteira de investimento, certo, Carol? Certo, Marquinhos. A última rap a gente falou, né, como conhecer o que era o perfil do investidor. E, a partir disso, o próximo passo é o que fazer Não nesse por perfil. acaso, né? Exatamente, não por acaso a gente falou primeiro de perfil do investidor para depois falar de portfólio de investimentos, de carteira de investimentos, de produtos da sua carteira, onde investir e como investir. Quando a gente fala de portfólio, carteira, tudo a mesma coisa. Quais são os investimentos que você tem no seu nome e onde você vai investir. Por que é importante falar de perfil de investidor? Tá lá no vídeo da semana retrasada, né, Carol? Semana passada a gente falhou. Tá lá o vídeo no YouTube falando sobre como identificar e por que o seu perfil de investidor é tão importante. A ideia hoje, nesses próximos 27 minutos, 26 minutos, porque já são 8 horas e 4 minutos, é falar rapidamente sobre como montar uma carteira de investimentos, como montar uma carteira do zero. Não só como montar uma carteira do zero, mas também como avaliar uma carteira de investimento já montada, né, Carol? Uma carteira que já existe e ter uma razoável noção de saber se ela está balanceada, é adequada, está alinhada com a sua realidade, com a sua fotografia financeira e saber qual caminho tomar, né, Carol? O que o Marquinho quer dizer, assim, complementando, né, é que, assim, ó, fotografia financeira é como está a sua vida financeira hoje. Não adianta a gente ter só uma carteira de investimentos, né, pensando em investir, em rentabilidade, e esquecer o resto da nossa vida. Esquecer como é que está, como é que estão nossas contas, como é que estão nossos gastos, situações que podem aparecer, a questão da herança. Então, o planejamento financeiro, para montar uma carteira de investimentos, a gente não olha pontualmente, a gente olha a vida do cliente de uma forma global. E é interessante, Carol, conversávamos agora há pouco sobre isso, né? A carteira de investimentos, ela não é estanque. Ela é normal que ela mude ao longo dos anos, é normal que ela se adeque, mas essa adequação ela tem que ser feita de maneira consciente. Eu já vi, ouvi, li e aprendi com especialistas de mercado, muito mais especialistas do que nós dois, que a gente nunca monta a carteira de investimento do dia para a noite, de uma vez só. Por quê? Porque a gente vai maturando, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo sobre as nossas necessidades e sobre as nossas
e sobre as nossas estratégias. O que a gente pode falar de imediato, o que é regra geral, o que já é quase chovendo molhado, é que todo mundo precisa de uma reserva de emergência, né? Você não sabe o que fazer, está começando a investir, nunca investiu, não sabe por onde investir, vou montar uma carteira de investimentos. A primeira coisa, Carol, reserva de emergência. Acho que isso dá para... Esse é um conselho que dá para dar genericamente, né? Até para quem tem salário fixo, para quem tem estabilidade financeira, para quem é servidor público, a reserva de emergência ela é sempre importante. Carol, eu tenho certeza que você tem todas as condições de explicar muito melhor do que eu por que a reserva de emergência é tão importante e onde investir a reserva de emergência. A reserva de emergência, quando a gente fala emergência, parece que é um dinheiro para alguma coisa ruim. Não é necessariamente para alguma coisa ruim, mas para situações da vida que pode acontecer. Se você não tem um dinheiro, imagina que quebra o seu carro. Você tem o seguro do carro, de onde que você vai tirar o dinheiro para pagar? Você tem um seguro de apartamento, você tem um plano de saúde. Vamos supor que você tem uma sobrinha que vai casar e, de repente, ela quer fazer um casamento, uma viagem num navio lá nos Estados Unidos. Você tem dinheiro para uma situação dessa? Não precisa ser apenas para coisa ruim, mas, de repente, para uma coisa boa, um dinheiro maior que você vai precisar. Você tem esse dinheiro? Porque se você não tiver esse dinheiro disponível, né? Às vezes você tem o dinheiro, mas ele está em apartamentos, ele está em casas, ele está numa carteira de investimentos. Como é que você vai fazer para cuidar desse carro, para cuidar dessa casa, para fazer uma viagem que você quer? Né? Você precisa... Isso vale para qualquer um, né, Carol? Sim. Isso, desculpa, eu te interrompi, Carol, eu achei que tu tinhas parado, mas isso vale para qualquer pessoa. Qualquer um pode passar por sufocos, pode passar por necessidades, pode passar por coisas que a gente não consegue mapear, que não estão no nosso radar, emergências. É para isso que serve a reserva de emergência, e é por isso que é um dinheiro que tem que estar ali líquido, para ser usado imediatamente. Claro, ninguém vai colocar isso embaixo do colchão, porque embaixo do colchão, além de ter o risco de as traças comerem, um ladrão roubar, a inflação certamente vai comer esse dinheiro, né, Carol? Investimos isso em quê? Em fundos DI, em fundos de renda fixa, em fundos de renda fixa atrelados à taxa Selic. O que você recomenda, Carol, para a reserva de emergência? Tesouro Selic também, né? Uhum. Também pode ser. Então, tem que ser algum tipo de investimento que seja fácil de retirar e que o dinheiro esteja na conta na hora, que você não precisa esperar o prazo de 1, 2, 3 dias, porque às vezes você não tem esse tempo para esperar, né? Até, às vezes, uma oportunidade, o Marquinhos falou de um cliente que queria comprar um terreno. Vai que aparece um terreno, você não tem, seu dinheiro vai cair, você aplicou no fundo que paga daqui a 30 dias, mas ele quer o dinheiro à vista. Se você não tem esse dinheiro disponível, você pode perder uma oportunidade. Então, é sempre a reserva de emergência em um produto que você possa retirar e o dinheiro está na sua conta naquele momento. Tem um outro aspecto interessante, Carol, estou olhando aqui as minhas anotações. Sempre que a gente fala de reserva de emergência, a gente está pensando num dinheiro que tem que ser usado para usar em emergências, para utilizar num evento imprevisto. Por que isso é tão importante assim? Quando a gente está falando de montar um portfólio de investimento, a gente tem que considerar que o dinheiro da reserva de emergência ele não faz parte, entre aspas, do portfólio de investimento. Por quê? Ele é um dinheiro que está à parte, ele é um dinheiro que eventualmente vai precisar ser utilizado imediatamente. No início, a gente falou que a gente não monta o portfólio do dia para a noite, de uma hora para outra. Por quê? Como tu acabou de mencionar, Carol, a gente faz um planejamento de longo prazo, monta um portfólio de longo prazo, pensando em 20 anos para aposentadoria, para a faculdade dos filhos, para comprar uma casa, um planejamento de longo prazo. Montou esse portfólio para um planejamento de longo prazo. No mês seguinte acontece uma emergência. Se a gente não tiver a reserva, a gente precisa desmontar esse portfólio para poder atender a reserva. Ou seja, quando a gente vai fazer essa carteira aqui pensando no longo prazo, a gente tem que desconsiderar o que está na reserva de emergência. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para montar uma carteira de investimento saudável, um portfólio de investimento saudável. Fazer uma reserva de emergência, ter noção de qual é o seu orçamento, de qual é o seu custo de vida, de qual é a sua renda, para saber qual é a reserva de emergência adequada para suprir eventuais emergências.
e desconsiderá-la no que é investimento de longo prazo. Primeiro passo. Segundo passo, a gente acabou de falar de renda, né, Carol? A gente vai ver a nossa necessidade de reserva de emergência de acordo com o nosso custo de vida, pareado com a renda e, obviamente, o esforço de poupança que a gente consegue ter, a sobra de orçamento que a gente tem para poder investir esse dinheiro. Mas e se acontece alguma coisa com a renda? De onde vem a minha renda? De onde vem o meu dinheiro? É salário? É proventos de aposentadoria? São aluguéis de apartamentos, de casas, de terrenos? Eu sou profissional liberal? Eu sou um profissional CLT? Eu tenho vários empregos? De onde vem a minha renda? E por que isso é relevante para montar o portfólio de investimento? Porque se acontece alguma coisa com a minha renda, eu perco a renda, eu tenho que consumir a minha reserva de emergência e, ok, como é que eu reponho essa minha renda? É colocar a renda em risco, não, é identificar os riscos às fontes de renda, né, Carol? Isso mesmo, Marquinhos. Marquinhos, o Humberto está ao vivo aqui com a gente. Ah, que legal. O meu querido amigo Humberto Barghi, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Um dos milhares de ouvintes e assistentes que a gente tem, né? Um grande amigo meu de longa data, me desconcertou agora, Carol. Fiquei até Eu vi, você ficou vermelho. Mas é a lâmpada quente aqui em cima. Mas como eu estava falando, por que é importante, por que é importante a gente ver identificar os riscos à renda e por que riscos à renda são importantes para o portfólio de investimento? Porque um portfólio de investimento saudável tem, como segundo passo, proteger a renda. Como é que a gente investe? Como é que a gente constrói o nosso futuro? Guardando dinheiro, guardando um pedacinho da nossa renda. Se a nossa renda se esvai, não tem de onde vir esse dinheiro que a gente guarda mês a mês. Ou seja, primeiro passo, reserva de emergência. Segundo passo, identificar os riscos às suas fontes de renda para saber como protegê-la. Isso pode ser... hoje o mercado tem uma infinidade de caminhos muito interessantes para isso. Se você é o único provedor e acontecer, bater na madeira, né? Mas acontecer um acidente, você acabar indo para uma situação de invalidez permanente, você vai ter uma perda de renda e a sua família. Se todo o teu patrimônio é imobilizado, isso é custo. Você vai ter que vender patrimônio a preço de mercado só para cobrir custos diários. Você pode proteger isso com seguro, uma cobertura de risco, uma cobertura por invalidez permanente. Você pode assegurar a renda para os seus sucessores, esposo, esposa, companheiro, companheira, filhos, pais, afilhados, quaisquer os seus dependentes, com uma cobertura de risco-morte, que vai prover uma renda para eles nesse evento. Você pode... Hoje o mercado tem um instrumento muito interessante, Carol, que é o seguro doença, o seguro diagnóstico, vamos colocar assim, de uma maneira bem entre aspas, que te garante um valor. Um valor, exato, no caso de diagnóstico de alguma enfermidade grave. Então, você pode contratar um seguro para, se eu for diagnosticado com algum tipo de câncer, esse dinheiro, esse seguro me paga um valor X, 100, 200, 300, 500 mil reais, dependendo da contratação. Veja, e esse valor ele não se destina a cobrir um evento morte, um evento invalidez permanente, ele se destina a cobrir essa emergência, essa intercorrência, essa imprevisibilidade. E aqui ele tem um efeito duplo de preservar a tua renda, porque você foi diagnosticado com uma enfermidade grave, teve que diminuir o ritmo de trabalho, ou eventualmente parar de trabalhar por causa disso, e custear o tratamento. Você recebe um dinheiro que talvez te ajude a custear o tratamento, sem precisar consumir a reserva de emergência. Você está protegendo a reserva, o teu orçamento, a renda, de certo modo, sem ter que, de novo, ir lá e morder naqueles investimentos de longo prazo. Ele funciona como uma indenização. Você recebe um valor integral e usa para cobrir. Ele não paga o teu tratamento, né? Ele não paga o tratamento. O dinheiro, ele é exatamente isso, Carol. Ele é uma indenização.
ele é um dinheiro depositado para o segurado para ser utilizado como ele quiser. Inclusive para montar uma carteira de investimentos que possa pagar um rendimento mensal para ele, que possa pagar uma remuneração mensal para ele. Ou seja, é um auxílio, é um resguardo, é um seguro, é uma forma de resguardar a renda e o patrimônio em uma intercorrência. Então, vamos lá. A gente já falou de identificar o perfil do investidor lá atrás, 2 semanas atrás. Iniciar um portfólio de investimentos. Reserva de emergência, todo mundo tem que ter, identifique a sua, ela está atrelada ao seu custo de vida, à sua fonte de renda. Identificar os riscos às suas fontes de renda e proteger as suas fontes de renda, ou seja, isso é um segundo passo. E aqui já cabe um corte, Carol. A gente está falando de montar um portfólio, mas eu já tenho o meu portfólio, eu já tenho a minha carteira de investimentos. Vale muito a pena sentar, e isso a gente tem que fazer corriqueiramente, na verdade, né? Corriqueiramente, não todo mês, mas a cada 6 meses, a cada 12 meses, a cada 24 meses, dá uma olhada para ver se o portfólio continua alinhado com essas necessidades, com esses riscos à renda e com essa reserva necessária. Bueno, feito isso, aí a gente parte para o portfólio propriamente dito, né? Como montar uma carteira de investimentos. E aí, como montar uma carteira de investimentos? Aí é a resposta que todo mundo adora ter, né? Depende. Depende do seu perfil de investidor. É chato falar isso, mas é muito bom falar isso, porque de fato depende. Não existe receita de bolo. Não existe uma fórmula que funcione para tudo e para todos. A gente já falou, né, Carol? A gente já falou sobre alguns instrumentos de investimento, sobre alguns produtos, sobre perfil de investidor, a gente já falou sobre... Semanas atrás, a gente falou sobre a queda da Selic e se era hora de investir em ações e como, calma, identifica o seu perfil de investidor, porque apesar da Selic ter caído lá atrás, a Bolsa não subiu tanto quanto se imaginava que ela pudesse... Exatamente, então tem essas leituras, mas por que a gente está falando isso? Dois passos importantes antes de montar o portfólio. Perfil de investidor. Saber qual é o seu perfil. Qual é sua tolerância a risco, a sua capacidade de correr risco, o seu conhecimento do mercado, o seu conhecimento dos produtos, identificar sua fase de vida, sua situação patrimonial, sua situação financeira. E segundo, quais são seus objetivos? Porque o portfólio está diretamente relacionado ao que se quer fazer com o dinheiro, quando se quer usar o dinheiro, né, Carol? Você que trabalha essencialmente com planejamento financeiro, acho que consegue trazer um pouquinho mais de informação concreta sobre objetivos e as caixinhas e os porquinhos da vida, né, Carol? Marquinhos, assim, ó, a gente tem que pensar sempre o que a gente quer fazer com o dinheiro. Por quê? Porque cada produto, cada tipo de investimento, ele tem um objetivo e um tempo específico. Não adianta você colocar um dinheiro, se você hoje está pensando em fazer uma viagem daqui a 2 anos, você tem que saber para onde você vai viajar, quanto que vai custar essa viagem, quanto que eu vou precisar de dinheiro lá. E a partir daí você vai começar a guardar o dinheiro para esse objetivo em produtos que vão te propiciar essa viagem. Porque se você, vamos supor, for colocar esse dinheiro, vamos supor que você queira viajar, você 10 mil reais, você viu, e você vai começar a aportar todo mês R$1.000, vai tirar todo mês R$1.000, 10% do seu salário. Se você começar a botar 10 mil reais todo mês em ação, daqui a 2 anos, quem garante que você vai ter 10 mil reais? Você pode ter 20 ou você pode ter 5. Por quê? Porque a ação é um ativo de risco, né? É renda variável. Renda variável varia para cima, varia para baixo. Então, nesse caso, o que você teria que pensar? Teria que pensar em colocar em algum produto que fosse te dar uma rentabilidade durante esses 2 anos, que provavelmente não seria uma alta rentabilidade, mas também não teria um grande risco. Então, você tem que sempre pensar o que eu quero para quando eu quero. E a partir daí você vai direcionar o seu dinheiro, ou pelo menos parte do seu dinheiro, para cada um dos objetivos. Não é porque você quer uma viagem agora, mas também quer aposentadoria, que você não pode tirar esse dinheiro para mais de um objetivo. Você pode. Vai um percentual para um pouco, outro percentual para... Cada percentual vai para um pouco de objetivo, né? O que você não pode é colocar todo o seu dinheiro
num lugar só se você tem objetivos diferentes. Ou seja, Carol, traçar estratégias, né? Eu acho que antes, o primeiro passo para começar a montar o portfólio de investimento propriamente dito é desenhar uma estratégia. Saber para quando se quer o dinheiro, quanto eu quero, para quando, quanto, qual é o risco que eu aceito correr, e qual é o risco que é aceitável para esse período. Bom, feito isso, você traça uma estratégia. E aí tem dois aspectos importantes que a gente luta diariamente, porque todos nós somos humanos e todos nós estamos sujeitos às intempéries que acontecem ao nosso redor e somos influenciáveis e temos os nossos vieses. Você precisa ser consistente e resiliente. Consistente no sentido de poupar todo mês, poupar consistentemente. A consistência faz o bolo crescer. E resiliente, e isso é o mais importante no assunto de hoje, que é a estratégia, resiliente, que é portfólio de investimento, ser resiliente à estratégia montada. Porque o portfólio reflete a estratégia montada. Se eu estou me programando para fazer uma viagem no ano que vem, daqui a 3 meses, 6 meses, 12 meses, eu estou falando de curto prazo. A estratégia para esse meu investimento de curto prazo, ela não vai... o portfólio para essa estratégia de curto prazo não vai ter ativos de risco, não vai ter ativos voláteis, ativos que podem oscilar muito de acordo com o mercado. Eu preciso ter uma razoável certeza de quanto eu vou ter daqui a 12 meses, daqui a 6, 12 meses. E na outra ponta, um portfólio de longuíssimo prazo, de 20, 30 anos, um portfólio de independência financeira, de aposentadoria, de complementação de renda, ele lida com um horizonte muito longo, onde a oscilação de curtos períodos é compensada pelo crescimento no longo prazo. Esse portfólio, essa estratégia, ela é diferente e ela abarca, ela aceita várias classes de ativo. Ela aceita renda fixa, ela aceita ativos atrelados à inflação, ela aceita renda variável, ações, fundos imobiliários, ela aceita ouro, ela aceita dólar, câmbio, ela aceita ativos no exterior, porque ela tem o tempo a seu favor. Aceita cripto, desde que bem estudadinho, né, Carol? Como você faz? Então, ela aceita isso, e tudo balanceado, naturalmente. Por que a gente está falando disso? Você vai identificar esse caminho a ser percorrido, vai desenhar o mapa. E tem aqui a estratégia. E por que a estratégia desenhada aqui é tão importante? Porque é ela que vai ser o guia para todos os seus investimentos. Por que eu estou falando isso? Porque eu, particularmente, faço isso com os meus investimentos, Carol. Eu tenho a minha estratégia desenhada, eu tenho o meu contrato comigo mesmo, na minha pasta lá, junto com a pasta dos clientes, eu tenho o Marcos Leão Bianchi, cliente, com a sua política de investimento, a sua estratégia de investimento. Por quê? Porque eu não lembro. Eu não lembro. E a depender do momento do mercado, eu sou influenciado pelo momento do mercado. E aí, eventualmente, entra um dinheiro inesperado e eu vou investir. Não adianta eu olhar o mercado hoje para investir esse dinheiro, porque é um momento de mercado. Eu vou lá na minha política de investimento, eu vou lá na minha estratégia para lembrar, para relembrar, para revalidar aquilo que eu desenhei para o meu planejamento e faço os aportes conforme a carteira. Bom, como montar uma carteira um portfólio de investimentos? Então, identifique seus objetivos. Identifique o que você quer com o dinheiro, para quando você quer, quanto você quer, e case isso com o seu perfil de risco, case isso com a sua capacidade de correr risco, com o seu portfólio, com o seu orçamento, com as suas fontes de renda. Desconsidere a reserva de emergência, desconsidere os seguros, as coberturas de risco, as coberturas previdenciárias, para daí identificar. Isso é curto, médio ou longo prazo? Ok. É curto, médio ou longo prazo? Qual é a volatilidade que eu aceito? Qual é a oscilação que eu aceito? E a partir disso, a gente consegue começar a ir identificando produtos, classes de produtos, classes de ativos e os produtos financeiros especificamente que valham a pena ser alocados nessa carteira. E aí, rotineiramente, você vai fazendo aportes nessa carteira e consistentemente vai observando a estratégia desenhada.
é a receita para um caminho, tem tudo para ser um caminho de sucesso e de conquistas, né, Carol? O que é muito importante fazer? Hoje, só no Brasil, o Brasil tem uma infinidade de fundos de investimento. Acho que são mais de 50 mil fundos de investimento no Brasil. Fundos imobiliários, eu li uma matéria hoje de manhã no Valor. De 2017 para cá, os fundos imobiliários eles saíram de 100 e poucos fundos, 200 fundos, para mais de 500 fundos. É muito ativo para escolher. É muita ação para escolher. É muito produto na prateleira para escolher. Como é que eu escolho? Define o objetivo, define a estratégia, define a classe de ativo. Consulte um profissional habilitado para te auxiliar na construção dessa carteira de investimentos. Dá para fazer sozinho? Dá, mas dá trabalho e toma tempo. É o que a gente sempre fala, né, Carol? Dá para treinar para maratona sozinho? Dá, mas com um personal e com uma planilha de corrida é bem mais fácil. Carol, a gente está aí às 20 horas e 27 minutos, faltam 3 minutos para encerrar a nossa meia hora. Acho que conseguimos abordar uma gama razoável, um início de caminho sobre como montar a carteira de investimentos. Talvez a gente possa começar a falar sobre ativos especificamente a partir de agora, as classes de ativos que compõem a carteira. Mas eu queria saber de ti se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu ou alguma bobagem que eu tenha dito. O que eu estava pensando aqui também é que é muito importante que as pessoas saibam que a gente fala muito em aportes mensais, né? Mas, assim, imagina uma pessoa que acabou de receber uma herança. Ganhei 500 mil reais do meu pai que faleceu. Onde eu coloco esse dinheiro? O que você diria para essa pessoa? Para ela aportar tudo de uma vez? Ou para ela dividir esses aportes também de acordo com a estratégia? Como é que você... Boa pergunta, Carol. Muito boa pergunta. Ganha na Mega Sena, né? Ganha na Mega Sena, não precisa mais trabalhar, né? Vou dar um apartamento para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, e aí fiquei sem dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas ninguém tem a estratégia do que fazer com a Mega Sena, né? Sabe o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? Se eu ganhasse milhões na Mega Sena, eu depositaria tudo imediatamente num fundo de renda fixa de liquidez D0. Sabe por quê? Porque eu não sei o que fazer com esse dinheiro ainda. É muito dinheiro. Um dinheiro desses muda completamente a minha vida. E qualquer decisão que eu tome sem que ela seja bem pensada, na emoção, né? Tem uma chance enorme de ser uma decisão equivocada. Então, só para não perder dinheiro, só para não perder rendimento, eu deixaria tudo imediatamente num fundo de renda fixa, para poder realocar depois, num fundo caixa. Isso serve para a Mega Sena, também serve para esses 500 mil reais que eu recebi de herança, aquela herança de filme, né? Aquele tio que a gente nem sabe que existe. Ou a venda de um apartamento, né? Vendi um apartamento. Ou a venda de um apartamento. Né? Vendi um imóvel. Não sei o que fazer com esse dinheiro, eu não sei onde investir. Se você não tem uma estratégia desenhada, primeiro passo, põe num fundo de renda fixa para não perder dinheiro. Só para esse dinheiro não ficar parado, não ser comido pela inflação. Porque depois é muito fácil de pegar e realocar ele conforme a estratégia. Se você já tem uma estratégia definida, para e pensa. Esse montante todo ele faz sentido dentro dessa estratégia? Ou será que vale a pena refazer a estratégia? Adequar a estratégia à luz desse aporte que entrou agora? Eu tenho 100 mil reais guardados. Aí eu recebo uma herança de 1 milhão. É 10 vezes o dinheiro que eu tenho guardado. Talvez mude completamente a minha estratégia. Então, não sabe o que fazer ainda? Põe num fundo de renda fixa atrelado ao CDI, ao DI. Até tomar uma decisão, até estudar, até fazer todo esse caminho que a gente falou agora. O que eu posso fazer com esse dinheiro? O que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu quero transformar ele em renda imediatamente? Eu quero preservar? Eu quero fazer ele crescer? Eu quero investir num negócio? São vários caminhos e, a depender do caminho, o portfólio. Eu quero comprar um imóvel, eu quero trocar de apartamento, eu quero comprar uma casa de praia, eu quero comprar um jet ski. Né? Então, são várias as possibilidades e, a depender das possibilidades, a carteira vai modificar. Bom, até que eu decido o que fazer isso, deixa ele no DI, né, Carol? Deixa no DI
E sobre os ativos, a gente vai falar na live da semana que vem. Porque os 3 minutinhos do Marquinho eu cortei com essa pergunta, então vou ter que mudar Não, de mas foi assunto. muito boa, foi muito provocativa, foi muito boa. Então, Carol, quinta-feira que vem, Rap de Quinta, a gente começa a falar sobre classes de ativos, explicar um pouquinho mais o tipo, o risco e tudo mais. Para quem quiser assistir os outros, os raps anteriores, eles estão lá no YouTube, neste canal do YouTube da Jinko Lifelong Financialship, ou no YouTube da Carol, da Divadendos, que é Carol Miller Bianco, Miller com 2 L's, né, Carol? @gmail.com. Tá. Acho que o YouTube tá só Carol Miller mesmo. Ah, é? Mas descobriremos. Faremos as devidas. Para quem tem todas as dúvidas, então entra no Instagram da Carol, Diva_Dendos, a nossa famosa Diva Dendos, que Igualzinho todos os aqui na caminhos para tela. todos os canais, igualzinho está na tela, todos os caminhos para todos os canais estão lá, além de a Carol ter muito mais paciência e criatividade do que eu, publicar material diariamente sobre investimentos, carteira, assuntos, economia e tudo mais. Para você que chegou atrasado e quer dar uma olhada, daqui a pouquinho a gente grava, faz o upload lá no canal também. E dá um like, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um feedback, Para receber as aperte o sininho. notificações. Fique de olho no nosso Instagram, que a gente publica toda semana qual vai ser a live da próxima semana. E E qualquer nos vemos dúvida, quinta-feira que vem. pode E deixar ou qualquer aqui dúvida, entre em abaixo, contato. ou pode encaminhar também perguntas para a gente lá no Instagram. Maravilha, Carol. Então nos vemos na quinta-feira que vem. Agora o rap é oficial. Bora abrir aquela cerveja, tomar aquela taça de vinho, dar uma relaxada que não Botar as sextou, crianças para mas dormir. botar as crianças para dormir. Não sextou, mas está pertinho, né? Carol, um beijo. Bom Beijo para demais estar todos. contigo nas quintas à noite. A gente se vê na próxima semana. Boa Tchau. noite. Tchau.